Já vemos um dia lindo e ensolarado, a cidade parece tranquila, vemos um ônibus que tem mais cooler do que meu PC. Pode isso, Arnaldo? Ai, como é bom ficar no computador. Mas peraí, tem algo estranho com esse formado. Ei, tô falando, o asiático é tudo tarado mesmo. Eles só pensam naquilo. E agora vemos o interior desse autocarro e é a parte confusa da história. Por fora parece um ônibus, mas por dentro é um metrô. Não tenho tempo pra pensar muito nisso, afinal vemos uma luz vermelha gemendo. Digo isso pela onomatopeia. Que alarme faz esse tipo de som? Era um dia comum assim como os outros. O que é isso? Será a gravação de algum filme? Isso é real? Parece tão estranho. Mas que porra é essa? Aquele foi o dia que eu vi o inferno. Como eu posso sair disso vivo? Mas infelizmente, meu level de player é 0. Eu era um player sem talento algum. Isso é impossível! Eu tenho que ligar para... Eu não consigo me controlar. Eu sei exatamente o que está para acontecer. Todos nesse ônibus vão morrer em alguns minutos, massacrados por esses monstros. E não é só isso. Não importa se são adultos ou criança, ou seja, quem for, 80% da população metropolitana de Seul também vai morrer. E agora o ano é 2028, estamos em Jogona, distrito de Seul. Bem, se tu tá falando, eu vou acreditar, né? Mas ó, nomezinho bonito pra uma cidade, viu? Vimos uma sala de aula e um professor que não conhece os produtos da EPA. Sem patrocínio aqui, perdeu a oportunidade, viu? Logo depois, vemos uma galera do lado de fora, curtindo a fila pra pegar um sanduba. E digo mais, o dono é brasileiro, viu? Como eu sei disso? Pelo nome do carrinho, que é Ups. Tá vendo só? Tem brasileiro onde a gente menos pensa, viu? E já vemos dois marmãos botando as fofocas em dia. Ei, meu irmão, como é que foi aquele teste lá, véi? E aí, o que é que tu acha? Eu tô pegando a visão que tu deve ter caprichado, né não, boizinho? Pô, sei lá, mané. Só sei que foi difícil aí. Eu devo tá lascado. E os caras continuam a choradeira de estudante depois da prova. O Manolo manda a ideia enviesada de que tem medo de reprovar. E meu amigo, se liga na marmitax do ponta. Arroz, ovão frito no grau, 5 salsichinhas, um pedaço de folha frita. Eu realmente não sei o que é isso aí não, viu? E o alho poró pra dar um tampa. O cara pediu uma marmita e ganhou um banquete, amém. Os caras continuam a saga de quem é mais miserável e o outro manda a pedrada. E eu que tenho que largar os estudos pra virar servidor público porque tenho que encontrar... Um emprego. Ia mudou a voz do boneco. Mas o pronto, Carlos Figurante com a pena nesse balão. Meu nome é Hokkien Kim. Ele se apresenta como se estivesse dentro de uma história, dizendo que tem 30 anos e está se preparando para virar um servidor público e que ele é um estudante perpétuo que tá na luta durante 7 anos. Ele continua se diminuindo, dizendo que é o humano mais comum que existe. Papinho de pronta, Midoriya falou a mesma coisa e acabou sendo o herói. Pensando bem, esquece o exemplo que eu dei. Ele continua implacável como um monstro enjaulado, dizendo que não tem talento pra ser um player. Ele explica sem ninguém perguntar que 10 anos atrás um portal do barulho se abriu no sul da Coreia, mais precisamente em Seul. Um evento catastrófico aconteceu e quem sobreviveu a tal tragédia evoluiu e se tornaram jogadores. Agora o povo virou Pokémon, é o que falta. Gata, tu não é Pokémon, mas eu quero te tacar ela, minha Pokébola. Se alguém conseguir conquistar alguém com essa cantada, nem precisa dar os créditos novos. É só deixar nos comentários. E beijinho, beijinho. Falou. O Protinha fala em sua mente que o seu sonho era de ser um player, mas infelizmente ele teve que desapegar dessa ideia, pois faltava para ele talento. Eu já tô ficando nervoso. É player pra cá, jogador pra lá, é falta de talento. Olha, eu sei que comprar caixa de chocolate não vale mais a pena não, mas talento tu vai achar. Se pá, é mais fácil achar sabor repetido do que qualquer outra coisa. eu me embaralhei nas coisas, né? Foi mal. E o Protinha continua falando que tudo que ele se preocupa agora é apenas pensar como vai virar funcionário público e passar naquele exame desgramado. Ao menos não vai ser CLT, né? E sim RJU. Estabilidade depois de 3 anos.
Enquanto o Prota afunda o garfo no pote, os malucos afundam nas ideias tortas. Ei, boyzinho, tu viu aquele vídeo do Takeon com Kawaii Kun? É difícil esse nome, viu? É difícil, tá na tela aqui, porque eu não consigo não. Donkey Cook? É brincadeira, ele não fala isso não, viu? E foi irado aí. Ele luta mão gostoso demais. Ih, lá, ele é 1000 vezes, boyzinho. Mas é por isso que ele tem um apelido de Deus Taiwan. Eu não sei vocês, viu? Mas eu achei meio narcisista esse nick aí. Aí, mané, se eu tivesse o talento dele, eu juro pra você, papo 10, menor, eu seria mais rico do que aquele vacilão aí. Falo pra tu, mó inveja desse biscoiteiro, viu? Papo reto, acho que nós, pessoas comuns, temos mesmo é que trabalhar pro governo pra ter uma vida decente mesmo. Oxe, boy, tá é doido? É tudo talento mesmo. Mas mudando de assunto, tu conhece aquele remelento ali? E qual é, menor? Mó brisa aqui. Aquele ali, macho. O que tá fazendo cosplay de Toji Fushiguro antes das bombas? Toji quem? Esqueça, boy. Anime errado. Mas sei quem é não. Pois então, macho, aquele bucho ali fez o teste de aptidão, viu? Pra virar player. E aparentemente o cara ali teve a pontuação positiva pra 67 vagas de talento. Que sem meme é o total de vagas que o povo aqui na Coreia testa. Ih, meu trisotão do céu, misericórdia. Isso não é zoeira não? Oxe, macho, sou homem de mentira? Nada, é real. O povo aqui chama ele de gênio morto. É caô. Como alguém como esse vacilão aí tá preso aqui durante 3 anos seguidos? Tem algo errado aí. Pô, boyzinho, o povo descobriu o talento dele muito tarde. Coitadinho desse filho de rapariga. Essa é a parte que eu achei engraçado. Os caras que se desmiseravam tiveram pena do Prota, mas eles continuam. O mano fica em choque, perguntando como é possível alguém ter 67 slots de talento e estar naquela situação deplorável. E o maluco explica que, pelo que ele sabe, a galera só foi descobrir o slot do Prota com os testes adicionais, mas até lá todos haviam sido fechados. Aí somos introduzidos ao conceito de que possivelmente o talento, que na teoria seria uns espaços que cada pessoa deve ter, possuir um talento é ter uma vaguinha dessa. Agora, como é que usa e pra que serve? Isso eu não sei, não foi explicado, é mistério. É igual a dinheiro público, você sabe que existe, mas não sabe o que acontece com ele. Os malucos falam que é uma pena e uma loucura, afinal, esse cara tinha a chance de mudar a vida dele pra sempre. É nos jogado a informação de que os slots começam a se fechar quando você atinge 20 anos. E incrivelmente, o nosso Prota tem uns 30 anos agora, ou seja, ele tá mais zerado que trabalhador no final do mês. E meus amigos dois fofoqueiros sabem muito do Prota, viu? O que é isso, rapaz? Só falta falar o CPF e a cor da cueca do menino. Eu sei que o Manhua tinha que trazer essas infos, mas desse jeito só me assusta, viu? Sem falar que esse papo de 20 anos e os slots se fecham, em 30 anos você tá lacrado, isso tem outro nome, valor de mercado. Pega a crítica social dos Coreia, pega. E os malucos mandam a pedrada final. Bem, acredito que não tem futuro pra ele agora não. Epa! Então nosso Prota fala, Eu sei disso. mostrando que ele tava ouvindo todas as críticas sociais feitas contra ele. E agora, chat, vai rolar briga, o nosso Prota vai meter a cara no pé de todos eles, vai. E lá ele, vai lá, Jongin-kun, que quero dizer, Hayun-kun Jin-kin, quero dizer, qualquer delas. Ele continua suas falas e diz que é um bucha, sem chance de ser um play. Mas e aí, vai ter briga? Não vai ter não, é? Não! A cena foi cortada por um flashback do Prota recebendo seus retestes. Ah não, ou seja, seriam os testes refeitos do exame de talento dele. O que seria de vocês se eu não desse essas infos óbvias, tá, do meu público? É brincadeira, viu? Vocês são inteligentes. Vemos algumas informações, como a primeira prova de detecção do talento foi em 24 de abril e a segunda prova, que foi refeita, foi no dia 26 de abril. Tu tá entendendo que o tempo para todos os lojas do Prota se fecharem foi de apenas 2 dias? Literalmente 2 dias. E eu achando que quando os caras falaram que os testes adicionais foram feitos e pela demora, os slots do Prota haviam se fechado, eu pensei que em anos, não em 2 dias. O que o Prota queria? Ele queria ser play em 2 dias de serviço e depois se aposentar? Tá bom demais isso daqui, não? E parabéns pela parte estrutural da Coreia, apenas 2 dias para refazer o teste e dar resultado. Continuando lendo um papel, vemos que ele tem 67 slots. E peraí, tá dizendo que tem algum ativo?
O pequeno Kim diz que 7 anos atrás ele achou que seria sua última chance e foi correndo fazer o teste de aptidão. Ele explana que é um teste realizado pelo governo e seu intuito é detectar quanto de talento uma pessoa tem para se tornar player. Ele vai mais fundo do que um proctologista e diz que nesse exame pode ser visto quanto de talento um candidato tem e quantos estão ativos. O Kimzinho disse que de todos os 67 slots que ele tem, ele tinha apenas um total de 1 ativo. Oh, é melhor do que nada, né? Mas isso era pior do que não ter nenhum talento ativo. Tá me fazendo de palhaço, King Kun? Aí, né, véi? Peraí, né? Cuidado, viu? Quem brinca demais vira brinquedo. Ele faz uma cara de frustrado e diz: Naquela época eu não tinha ideia do porquê o chefe de departamento de pessoas da associação de jogadores... Eu ouvi dizer que você está estudando para os exames do governo. Te desejo boa sorte. Tinha vindo pessoalmente só para me entregar os resultados do teste. Eu era apenas um graduado na escola, sem nenhum talento em particular. Um candidato a player fracassado, lutando para se tornar um servidor público. Bem, a vida de um player de sucesso. Eu ouvi dizer que você desbloqueou um item de alto nível na última dungeon. Como se sente? Isso era importante. Eu só estou fazendo o meu melhor para servir o meu país. Do outro lado, a vida de uma pessoa comum. Com apenas um slot de talento disponível, você definitivamente não será um player. Vem aqui para se registrar para a prova de servidor público? São duas coisas muito diferentes. O Prota continua falando que ser um player é um sonho falido. E vamos adiantar essa ladainha, né? O Prota finalmente chega em casa e ele diz que precisa estudar e que tem planos para o dia seguinte. Ao subir as escadas, ele escuta: Mion, minha querida, eu te amo tanto. De novo não, você está bêbado. 191, gente, 191, gente, 191, gente. O quê? Isso me deixa indignado. Simplesmente uma metelança sem sentido. Essa parte da HQ só existe por existir. É tão aleatório isso que quando eu vi a foto achei que eram essas duas pessoas que estavam no trabalho duro. Se é que vocês me entendem. Só que depois descobrimos que essa de cabelo curto é a mãe do Prota e essa de Trivela é a irmã dele. Prota fala mais do mesmo, que no dia 27 de 2018 uma catástrofe aconteceu em Jogando, bababá, em seu. O rapaz quem fez essa história quer introduzir muito isso na nossa mente. É no início da história, é no meio da história, é só falta o casal apaixonado completar aqui dizendo que isso foi 10 anos atrás e que eles estão em 2028, o ano da tecnologia, o ano do... Pulando para a parte que interessa, o Kim tá vendo um vídeo de um cara que acredito ter passado por o evento de 2018 e ele diz que durante aquela catástrofe tinha uma névoa sinistra e foi assim que o tutorial começou. Com a névoa o quê? O quê? Sinistro. E eu acho que eu vou rir, eu tô coringando já. O cara fala de desastres, de gente indo pro Vasco. Sente a pressão disso daqui, rapidão. Ele diz basicamente que havia 150 mil pessoas que viviam felizes em piruletas em Jongon, o seu... Porém, com a chegada da neblina de Silent Hills, restaram apenas 145 mil, ou seja, boa parte da população conheceu o Vasco. E nos comentários desse vídeo encontramos a lenda, a fera, o gênio, também chamado de O. O comentário dele é: a mensagem dele é tão inspiradora. Tão inspiradora pra quê? Só se você estiver falando de inspirar a fumaça, aí é outros 500. Vá pra cidade de São Paulo que tu não passa vontade não. É brincadeira paulista, não faça funk, não umbrella dance, não. O professor Tutoriais continua o discurso falando que o dígito de Jogando foi praticamente macetado. E diz que quando ele viu a névoa pela primeira vez ficou completamente em choque, com as pernas mais bambas do que vara seca. O Prota pensa que deve ser o nome, talvez, do cara desse vídeo. Então vemos um outro balão de pensamento e temos a info de que esse cara desempenhou um grande papel na treta que teve 10 anos atrás. E agora ele é um player de classe mundial. Ele parece meio vesgo, não? Bom, ele diz que tanto no passado quanto agora, ele pode sim dizer com toda a certeza de que os esforços valem muito mais do que o talento. E terminam com: marque minhas palavras. O Prota fica mais nervoso que um Fusca subindo a ladeira e fala: esforço. Eu não tô tentando o meu melhor?
Logo ele percebe que ficar nervoso não adianta nada e se estapeia. Nessa cena eu pude jurar que ele ia tirar a cabeça pra fora e descobriríamos que o rosto dele era uma máscara. É normal pensar nesse tipo de coisa? Não. O menino Kim diz pra si que ele tem que ter foco e aceitar o seu destino, e que se ele tivesse um talento, o mesmo já teria evoluído pra jogador e sua vida seria very good e very nice. Mas às vezes eu penso, tudo isso é culpa minha. Meu querido Hayakujin, meu filho. Eu amo você. Você tem comido certinho? Se você estiver lendo essa carta, bem, eu já devo estar no céu. Eu estou escrevendo para você enquanto ainda tenho forças para fazer isso. Tem algo que eu gostaria de dizer para você. Não se culpe. Todos vêm te culpando. São tempos difíceis, mas eles estão errados. Você e sua irmã estejam bem e felizes. Sejam felizes. Ele disse que sua mãe adoeceu e virou centroavante do Vasco e goleira nas horas livres e posteriormente atendente nas Americanas. Eu sei, eu quebrei com todo o clima de dor e tristeza. Ele disse que sua mãe havia dito que eles não seriam mais pobres e arrumou um emprego em uma fábrica de semicondutores. Tá vendo aí? Se ele te mata. E posteriormente a irmã do Kim contraiu leucemia de uma fonte desconhecida. Pelo bem da minha família, eu preciso ter duas coisas: sucesso. Isso aqui é minha sanidade sofrendo com esse marrua. O prota se descachimba todo dizendo que é paia e sem dinheiro. E falhou gostosinho nas provas 3 vezes. Fala isso, canal do Big Sol. Quantas vezes ele falhou? 2 vezes. Você, Jim, tem alguma coisa pra dizer? 3. Muito bom, muito bom, muito bom. Um protagonista está se sentindo só e que tem que fazer bonito no amanhã. O dia chega, tomamos mais um gemidão no ouvido. É som de sirene, é som do sei lá o que geme. Tudo geme, menos o que é pra gemer. Ali a onomatopeia é outra. Fazer o que, né? Temos que respeitar a cultura. O garoto chove no molhado, se perguntando que horas são, e afirma logo depois que a prova do semestre é hoje. O guri fala algo que todos nós que já fomos estudantes algum dia já dissemos. Eu dormi cedo ontem, mas estou atrasado. Paizão, parece até magia isso. Então vem seja mesmo. O prota fala que tem que se arrumar e ir pro centro de aprendizagem. Ele diz que o ônibus está atrasado e que vai se alimentar na escola. O garoto pensa consigo que se sente estranho e não sabe exatamente o que é. Ele continua assim encacucando com dúvidas e sentimentos. E ele vai se sentar e revisar um pouco sobre os seus resumos antes de chegar no centro de estudo. Dentro do carro vemos uma movimentação corriqueira. Um velho dizendo ao telefone que chegará logo em casa e que sua mulher pode deixar a porta aberta. Os guri falando de uma banda de K-pop dizendo que a Pink Velvet lançou um novo som ou uma nova pedrada. O prota pensa que a banda é bem veinha e fica surpreso de que um novo som dela está sendo lançado, mas ele logo diz que tanto faz, ele não vê mais TV e isso pode ser realmente verdade. Ele puxa da mochilinha umas anotações e lê tudo que já sabemos de Neva, a quantidade de pessoas que vão para o Vasco, o nome do distrito, eu pularei esse negócio aqui, viu? Ele continua explanando o mesmo, com tanto resumo expositivo assim. Já essa obra vai ter na frente de Naruto. Do nada um figurante fala: ai, diacho, a fumaça doida do cão. O outro diz que está sem habilidade de ver com tamanha rapa. Quero dizer, com tamanha fumaça. O prota sentindo um cheiro de esgoto. Na Coreia eu tomo um susto, mas se falar que é Brasil, aí eu conheço uns lugares que é assim mesmo. Críticas sociais fodas. O prota ouve seu celular gritando, dessa vez ele não gemeu. Nice. O prota puxa o aparelho para pertinho dele, do jeitinho que eu gostaria de puxar a morena, e lê: não consigo ler nada. Zoeira. O texto diz que tem uma névoa espessa ao redor do distrito de Jongon. Isso é problema, isso é perigo. O prota fica com a mão no toba ou o toba na mão, não importa. O que sabemos é que ele está nervoso e ele grita em sua mente: impossível! Ele segura o coração e finalmente vemos que ele olhou para o número. É 2018, não 2028. Ele voltou no tempo. Cinema, aplausos, palmas. Ele fala: 10 anos atrás?
E agora que eu finalmente acho ele burro de novo, só pela data e pela fumaça as pessoas deduziriam que voltou no tempo, na real só pela mensagem, mas o cara me solta isso. Tudo que está acontecendo agora é exatamente semelhante a 10 anos atrás. Parabéns a todos envolvidos, esse boneco consegue ser mais desmiolado que uma porta, se pá uma porta é mais hábil e sagaz do que o nosso prota. O prota se surpreende com a fumaça falando que ela está ao redor do de Jong, desculpe, e fala o nome de outra cidade que tenho medo de falar e invocar um ser sobrenatural. Mentira, é difícil demais essa pronúncia. Se liga no SMR. Muito relaxante, né? Mas que diacho tá acontecendo, diz o burro prota. É burro mais prota, entendeu? Eu não aguento mais, eu não aguento. É muito enrolada essa história. Essa parte me deixa delirante. Ele está com o caderninho dele, beleza. Olha as anotações, tudo normal. Mas se você pensar que ele fez elas em 2028 e voltou no tempo, amigo, não era pra ter nada aí nesse caderno. Se pá, não era nem pra ele existir. Afinal, o caderninho pode ter sido produzido no futuro. Mas tudo bem, vamos respeitar a cultura. Depois de muita enrolação, ele admite que viajou no tempo. Uma tela aparece em seu rosto e nela está escrito: Players, esperem. O tempo passa e ela fica vermelha e um novo texto aparece dizendo: O tutorial começou. O prota fica bem treco das ideias e diz: cansaço! Se vocês gostaram dessa forma de tortura medieval, deixem o seu like, passe o vídeo para o seu pior inimigo, brincadeira, passe para um amigo, deixe pelo amor de Deus, eu estou pedindo, deixe um comentário, se o engajamento for bom, eu choro, mas eu faço a parte 2 desse marruá, que me tirou o sono, infelizmente. Se você gostou desse recap, considere assistir A Vilã da Papelaria, nesse sim eu era feliz. Nos vemos nos próximos vídeos e valeu e falou!